Aleluia. Como é bom e precioso estarmos juntos na casa do Senhor, amém? Vai dar mais uns 3 meses de miojo aí, Fernanda. Da última vez que a gente fez também deu quase 3 meses de miojo. Que Deus continue abençoando lá. Todas as segundas-feiras, se você quiser fazer parte, procura o Fernando. Esteja com ele lá, se não puder, pelo menos em oração, lembrando dele. Amanhã tem a reunião dos homens lá na chácara também. Vamos estar juntos lá com fraternização, relaxando um pouco, jogando um dominó, brincando um pouquinho, é gostoso também. Amém? Nós temos ministrado esses dias em cima de temas, e o tema desse mês Deus tem colocado no nosso coração um peso muito forte para nós estarmos ministrando sobre as famílias da nossa igreja. E nós vamos estar esse mês ministrando sobre as famílias, sobre família. Eu estava brincando ontem, mas é um desafio para mim, porque é a primeira vez que eu estou ministrando sobre família. Mas nós vamos estar ministrando porque cremos que a base da nossa igreja, é a base do que nós cremos, é a base da nossa estrutura, é a família, amém? Então nós vamos estar ministrando esses dias sobre família, vamos estar falando sobre isso. E nós queríamos assim, que se você quiser, nós vamos fazer um mural aqui. Tu já decidiu onde vai fazer, Camila? Mila, já decidiu onde vai fazer o mural aqui na 14? Ali? Nós vamos fazer então um mural ali, que você pode trazer a foto da tua família, para a gente poder estar orando durante esse mês. Às vezes alguém da tua família, alguma situação, alguém que está passando uma situação difícil no casamento, ou com os filhos, ou seja, qual for a situação, você pode trazer então a foto aqui para a gente estar orando, vai colocar ali no mural para a gente estar orando todos os cultos durante esse mês. E no final nós vamos estar aí orando por todas as situações, todas essas questões, porque Satanás tem atacado muito, porque nós cremos, e esse é o nosso tema de hoje, que a família é um projeto de Deus, amém? Família é um projeto de Deus. Muitas vezes nós ouvimos isso, e isso se torna às vezes até mesmo um clichê para nós. Família é um projeto de Deus, aquela coisa de clichê, que nós acostumamos a dizer, mas verdadeiramente é um projeto de Deus. Quando Deus cria em Gênesis 1, versículo 27, quando Ele cria homem e mulher, Ele os abençoa e diz: sede fecundos, sede abençoados, povoai e dominai sobre a terra. Ali é criada a família, e a família cria-se então dentro de um projeto de Deus. E se você olhar diante de toda a história da Bíblia, toda a história da Bíblia, você vai verificar que Deus sempre está trabalhando com a família. Ele trabalha primeiro com Adão e Eva pecam, depois ele levanta quem? Aula do Instituto Bíblico, bora, Zezinho. Depois de Adão e Eva, quem ele levanta? Noé. Levanta Noé e quem? E a sua? Quando entra na arca, entra quem? Só Noé? Quem entra na arca? Noé e sua família. Depois de Noé, acontece lá a situação, tem o dilúvio, tudo acontece, Deus restaura. Depois Deus levanta um novo projeto através de quem? Abraão, Gênesis 12. E de ti serão benditas todas as famílias. É um projeto com família. E das famílias da família de Abraão, ele levanta as 12 tribos, que é a tribo de Israel. E todo o projeto então de Deus é trabalhado em cima da família. A família é um projeto de Deus, amém? Fala para o teu irmão: a família é um projeto de Deus. Então, dentro desse projeto da família que nós vemos, quando nós olhamos então, quando terminar tudo, quando nós chegarmos em Apocalipse, no final de todos os tempos, quem vai assentar no trono de Jesus, no trono de Deus? Jesus, que é o Filho. Então Deus tem um projeto específico para a família, porque no final, quem senta no trono dele é o Filho dele. E esse é o projeto que nós temos que entender. E ele, quando vem à terra, manda Jesus à terra, restaura a aliança entre a comunhão entre o homem, Deus e o homem, e ele se torna então não
mais o Filho único, mais o primogênito de toda a criatura. E eu e você somos filhos de Deus. E quando nós formos para o céu, eu vejo muitas pessoas empolgadas com as ruas de ouro, empolgadas com as portas de pérola, empolgadas com as coisas que vão acontecer lá em cima, que vão ter. Mas deixa eu te explicar uma coisa, você não está indo para lá por causa disso. Você está indo para a casa do seu Pai. Porque a Bíblia diz, na casa do meu Pai há muitas lugar. Então deixa eu te dizer, nesse exato momento, Jesus está lá, preparando um quartinho para ti, na casa do Pai. É isso que nós trabalhamos, isso que é verdadeiro cristianismo. Cristianismo não tem nada a ver com as coisas que o povo tem feito hoje. Cristianismo não tem nada a ver com esse mercado que virou a igreja. O cristianismo não tem nada a ver com essas coisas que tem. Cristianismo é simplesmente uma preparação para nós, para morarmos na casa do nosso Pai. Se nós entendêssemos isso como família, se nós entendêssemos que a pessoa que está do seu lado, ela é nada mais, nada menos do que seu irmão em Cristo Jesus. Deus precisa restaurar isso dentro da igreja. Nós chamamos às vezes as pessoas, é meu irmão, mas é aquele clichê, é aquela coisa, não é irmão, mas é distante. Não, ele é seu irmão. É seu irmão. E nós temos que entender isso, e nós temos que entender que a família é um projeto de Deus. Como nós precisamos aprender isso, como nós precisamos entender isso. Amor, vê uma água para mim, por favor. Como nós precisamos entender que a família é um projeto de Deus. Sabe o teu cônjuge, tua esposa, Danila, é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. E o que Deus faz dentro dessa sabedoria, multiforme sabedoria de Deus? Ele junta então dentro desse projeto que Ele tem, dentro do projeto que Ele tem para mim e para você, Ele ajunta duas pessoas para viverem juntas, totalmente diferentes uma da outra. Não é, Zezinho? É dois opostos. E aí um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Aí o outro gosta de sair, o outro gosta de ficar em casa. O outro gosta disso e o outro gosta daquela outra coisa. E cada um vai, e dentro dessa luta se junta duas pessoas totalmente opostas para viver debaixo do mesmo teto e para tentar realizar um projeto de Deus aqui. Então, de repente, obrigado, Preto. De repente, então, nós vemos então esse projeto com duas pessoas totalmente diferentes. E aí começam os choques. Começam as lutas, começam as divergências, começam as situações, começam a arder, começam a complicar, porque são duas pessoas que foram criadas totalmente diferentes. Por isso que a gente diz para os jovens, mas eles não escutam, né, Adriana? Pensa bem. Pensa bem. Tem uns assim que depois de casou ficou mais triste, não tem assim? Mas pensa bem. Porque deixa eu te dizer uma coisa, é uma decisão muito séria. E se nós entendermos isso, e nós temos falado um pouco, nós comentamos um pouco nisso no domingo passado, presta atenção, nós estamos escrevendo uma história, querendo ou não querendo, consciente ou não consciente, nós estamos escrevendo uma história. Nós estamos escrevendo uma história. E nós temos que entender uma coisa, quando nós estamos escrevendo uma história, seja ela você consciente ou inconsciente, ela está sendo escrita. Então há um projeto de Deus para a sua vida, há um plano de Deus para a sua vida, há algo que Deus está planejando, Zezinho, que está sendo escrito, que está sendo planejado, e você precisa ter muito cuidado para não estragar e não atrapalhar o plano e o projeto de Deus na sua vida. Por isso, tenha muita sabedoria com quem você vai escolher, o que você vai escolher, quais são os seus objetivos, quais são os objetivos da outra pessoa. Estava falando ontem com a Aline, nós vamos um dia talvez separar adolescentes, jovens para um lado,
durante esse mês, num dos cultos, para que a gente possa ter um tempo mais separado, mais detalhado sobre isso com as pessoas, mas cuidado com quem você vai escolher, olha os objetivos, olha os projetos, olha o que Deus tem para ti, olha o que Deus tem para ele, vê se vai bater os projetos juntos, porque igual nunca vai ser. Eu estava falando que lá em casa, eu gosto de feijão, o máximo um baconzinho no feijão, máximo. Um baconzinho no feijão. A Aline já gosta daquele feijão paraense, com abóbora, repolho, maxixe. Mano, se eu quisesse comer cozido, eu ia comer cozido, eu não ia comer feijão. Não é verdade? Se eu quisesse comer um cozido, eu ia comer um cozido. Isso é coisa que se põe num cozido, não se põe num feijão. Feijão é feijão. Essa que é a matemática. De repente aí junta lá em casa, e como é que vai fazer? É comida lá em casa é comida então goiana ou é comida paraense? E vira aquele conflito. Aí um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Então juntos nesse projeto, mas sabe por que Deus faz isso? Presta atenção no que eu vou te dizer nessa manhã. Deus faz isso porque a outra pessoa tem coisas que você não tem, e juntos vocês vão somar um no outro, para que juntos a edificação aconteça, para que o reino de Deus seja alcançado. Ele vai te ensinar coisas que você não conhecia, que você não sabia, ele vai desenvolver coisas em você que você não tinha, ela vai desenvolver no homem, o homem vai desenvolver na mulher, e juntos vamos atingir o projeto e o propósito que Deus tem para nós. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas podia ser tudo igual, se fosse tudo igual ia ser chato. Né? Ia ser chato, tudo concorda, tudo certinho, tudo igual, não para. Esse negócio não é para a gente, é verdade. Mas aí você é forte numa coisa, a outra pessoa é forte na outra coisa, e juntos nós atingimos o projeto e o propósito que Deus tem para nós. Porque um soma com o outro. Essa é a beleza do casamento. Essa é a beleza que Deus tem dado no casamento, então, para que nós possamos juntos fazer e edificar um projeto. Mas você precisa entender que uma história está sendo escrita, que um projeto está sendo desenvolvido e que algo está acontecendo. Você querendo ou não, você consciente ou não, uma história está sendo escrita. E uma das coisas que eu tenho batido muito, nem que for na sua morte, lá no funeral, você ali quietinha, sua família ao seu redor, a sua história vai ser contada. Obrigado, Preta. A sua história vai ser contada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, uma história foi escrita, você querendo ou não. E nem que for entre os parentes, nem que for aquela hora que a pessoa vira santa, sabe? Já viu? Não é sério, já viram algum? Cara, não tem um que tudo é santo. Mas nem que for a hora que vira santo, mas a nossa história vai ser contada. E nós estamos escrevendo uma história. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te colocou neste lugar porque Deus tem um projeto para realizar através da tua vida neste lugar. Deus te colocou nessa família, porque Deus tem um projeto de Deus para realizar através da sua vida nessa família. Deus juntou você com seu marido, porque Ele tem um projeto para realizar através de vocês dois. Deus te fez com que você nascesse nessa família que você nasceu, porque Deus tem um projeto para você, nessa família, neste lugar, com esses filhos que Deus te deu. Sabe por que Deus te deu esses filhos? Porque Ele confiou em ti, parte do projeto dele aqui na terra. E se nós olhássemos então para os nossos cônjuges, se nós olhássemos para a nossa esposa ou para o nosso marido, como projetos de Deus, como seria mais fácil um relacionamento dentro de casa? Se nós olhássemos então e entendêssemos, olhássemos para os nossos filhos e entendêssemos que eu não tenho um filho, eu estou criando um profeta, eu estou criando um homem de Deus, eu estou criando uma mulher de Deus, eu estou criando um empresário para ser uma bênção no reino de Deus, eu estou desenvolvendo um projeto. E Bruno, se nós entendemos isso e entendemos que cada dia que passa, você está escrevendo uma história na vida do seu filho.
E nós temos que entender isso, porque a cada dia que passa, uma história está sendo escrita, algo está sendo feito. E deixa eu te dizer uma coisa, os nossos filhos aprendem não pelo que nós falamos, mas pelo que nós fazemos. É batata. O filho vai fazer o que o pai faz. Porque nós estamos ensinando, nós estamos escrevendo uma história, e através das nossas atitudes, uma história está sendo escrita, e o projeto de Deus pode ser acelerado, ou pode ser atrasado, ou pode ser atrapalhado. Depende da nossa atitude no nosso coração. Depende da nossa atitude em relação às situações, em relação às coisas, em relação às pessoas, em relação a tudo. Então nós temos que entender. Aceita logo. Não tem ditado? Aceita logo que dói menos. Aceita logo. Aceita como a pessoa é. Aprenda com ela. Desenvolva com ela. Cresça com ela. E seja aquilo que Deus tem chamado vocês para ser. Para de virar aquele ringue dentro de casa, disputando, brigando. E sabe, aquela disputa. Não, ei, para com isso. Vamos ser o projeto que Deus tem para nós. Aprende o que tem que aprender. Eu digo isso para todo mundo e a gente brinca com isso sempre. A Aline me fez um pastor. A Aline me fez um pastor. Ela me ajudou muito durante essa caminhada, ela me ajudou muito. E ontem à noite a gente foi para casa, sentamos e começamos a conversar sobre isso. Quantas coisas aconteceram, quantas coisas mudaram, quantas coisas nós tivemos um do lado do outro. Foi uma caminhada difícil, foi uma caminhada bem diferenciada. Mas graças a Deus, Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. E juntos nós temos tentado fazer a obra do Senhor. Pastor, quer dizer que você tem um casamento perfeito? Eu não tenho um casamento perfeito. Porque às vezes quando a gente começa a falar dessa forma, aí as pessoas do lado já olham para o marido e falam, está vendo? Para. Aqui essa igreja é sincera e verdadeira, nem pastor tem casamento perfeito, todos nós passamos por lutas e dificuldades. Mas uma coisa nós entendemos, que nós temos um projeto de Deus, e juntos nós vamos realizar esse projeto de Deus. Vamos pagar o preço que for preciso, vamos deixar o que for preciso, vamos sacrificar o que for preciso, para realizar esse projeto de Deus nas nossas vidas. E é isso que nós temos que entender, é isso que você precisa entender. Há um projeto de Deus na família. Há um projeto de Deus sobre a tua família. Há um projeto de Deus sobre a tua esposa. Há um projeto de Deus sobre o teu marido. Há um projeto de Deus sobre os seus filhos. Há um projeto de Deus. E se nós entendermos isso, e se nós aceitarmos isso, e se nós entendermos isso da forma correta, nós vamos entender. Há um projeto de Deus. E nós precisamos viver dessa forma todos os dias das nossas vidas. Porque nós vivemos de qualquer maneira, nós fazemos de qualquer jeito, entendemos de qualquer maneira, mas nós não entendemos uma coisa: há um projeto de Deus acontecendo dentro de nós. E quando nós olhamos então para esse projeto, e eu fiquei então, quando eu comecei, disse para vocês que as primeiras vezes que eu estou ministrando sobre família, eu procurei uma fórmula. Eu fui buscar uma fórmula, fui buscar passos de como ter um casamento feliz. Tem que ter 10 passos aí para a gente acertar. Não é verdade? Tem que ter alguma coisa, alguma fórmula, alguma coisa. Mas eu comecei a olhar e comecei a meditar sobre isso e procurando essa fórmula, olhando no casamento assim de algumas pessoas, né, procurando a fórmula, né, por que o Salim dá tão bem e tal. A gente começou a olhar essas e eu comecei a olhar as fórmulas e comecei a pensar, comecei a meditar, é sério, eu comecei a buscar isso, porque isso estava angustiando o meu coração. E aí eu pensei assim, Senhor, como é que eu posso ter um casamento feliz? Como é que eu posso então, sabendo que há um projeto do Senhor, sabendo que há um projeto do Senhor sobre a vida da minha esposa, sabendo que há um projeto do Senhor sobre a vida dos meus filhos, sabendo que há um projeto, que é algo que eu estou fazendo, nós vamos ministrar ainda sobre isso. Ontem Deus me deu uma palavra tremenda sobre a questão de gerações, em cima daquela música que o Fernandão contou no final. Como eu posso deixar que as bênçãos do Senhor passem até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor? O que eu posso fazer para ajudar os meus filhos, então, nesse projeto? O que eu posso fazer? E eu comecei a buscar, e eu comecei a ficar angustiado durante a semana.
Porque eu precisava de uma fórmula, eu precisava de algo que me desse uma direção. Eu sou uma pessoa muito prática, eu preciso de 2 mais 2 tem que dar 4. Eu sou uma pessoa que precisa de uma solução. Às vezes a Aline brinca comigo que ela diz assim: amor, eu tenho dificuldade de contar algumas coisas contigo para você, porque às vezes eu só quero contar, não quero solucionar. E você já quer resolver o problema. E ela fala assim: às vezes eu só quero te contar um problema, eu não quero solucionar. Mas eu falo para mim, ouvir um problema e não solucionar não faz parte de mim. Eu preciso trazer a solução, eu preciso resolver aquele problema. Não sei se você se identifica comigo, mas eu sou muito assim, eu sou muito prático. E aí às vezes ela fala assim: amor, eu nem vou te contar, porque eu já sei que você vai querer sair para resolver. Eu falo: filha, mas é a minha vida, eu sou assim, então nem conta. Deixa para lá. Porque para mim eu preciso resolver. Então quando eu comecei a olhar para tudo isso, buscar tudo isso, socorro, eu só achei uma resposta, que é o que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 23. Lucas 9, versículo 23, desculpa. Queridos, quando lembrar do pastor, ora pela minha garganta. Minha garganta tem... Eu vou entrar num tratamento muito sério da garganta. Que Deus cure em nome de Jesus. Lucas 9, 23, todo mundo abriu? Dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim, faça o quê? Tome cada dia a sua cruz e... Abra comigo em Filipenses 2, 3. Filipenses 2, versículo 3. Desculpa. Todo mundo abriu? Filipenses 2, versículo 3 diz: não faça nada por partidarismo, por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros, não tendo em vista somente o seu próprio, mas também o dos outros. Pode assentar. Então, de repente, nessa angústia, Bruno, de procurar uma fórmula, de procurar uma solução, de procurar algo, eu encontrei a resposta. É simples, socorro. É só eu ser um crente. Fácil. Qual é a fórmula, então, para o casamento feliz? Você ser um crente. Qual é a forma para você criar bem os teus filhos? Você ser um crente. Porque o crente não é isso que é o casamento. A Paulinha não está podendo dizer muito, que ainda está começando a caminhada, mas deixa eu entender. Mas não é, casamento não se resume nisso. Casamento não se resume em buscar o melhor da outra pessoa. Casamento não se resume em perdoar 70 vezes 7. Está certo que chega bem próximo. Né? Já pela manhã. Porque, por exemplo, assim, eu e a Aline temos um horário fantástico. Ela gosta de dormir cedo e acordar cedo. E eu gosto de dormir tarde e acordar tarde. Fantástico. Fantástico, dá super certo. Entendeu? É uma coisa assim fantástica. Já começa de manhã o perdão. Já, sabe? Aí você quer dormir aquele dia que você pode dormir até mais tarde, você vai ouvir a porta do quarto abrindo. A tampa do vaso cai bem aquele dia, sabe? Porque a pessoa acordou cedo. Que ótimo! Sabe, que bom! Porque ela deitou 8 horas da manhã, ela já estava dormindo, 8 horas da noite ela já estava dormindo. E eu, meia-noite, ainda estava acordado. E a gente começa então a desenvolver, e quando eu olhei para isso, socorro, só existe uma forma de ter, é sermos crentes dentro das nossas casas. É nós termos os frutos do Espírito dentro de nós. O fruto do Espírito é o quê? É mansidão, paz, perdão, amor. São ou não são as coisas que nós precisamos dentro do nosso casamento?
E nós procuramos então uma fórmula complicada, nós procuramos uma fórmula difícil, nós procuramos então aquela fórmula estrondosa, e não existe. A fórmula é simples, é nós sermos cristãos dentro da nossa casa. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então o que nós temos que ser, Zezinho, é o que nós somos aqui na igreja, nós temos que ser nas nossas casas. A atitude que nós temos aqui com os nossos irmãos aqui na igreja, você não grita com os irmãos aqui na igreja, grita. E por que você vai gritar em casa? Não deveria, pelo menos, né? Por que você vai gritar em casa, então? Mas nós temos uma tendência, e eu acho que é devido a um cansaço que nós carregamos, a gente cansa de fingir para as pessoas. Eu tenho um ditado que eu digo isso, a Aline ri muito quando eu falo isso, e é uma verdade. Ninguém finge para sempre. Uma hora, escapole. Uma hora a pessoa ela não consegue fingir para sempre. Uma hora ela vai mostrar quem ela verdadeiramente é. Ninguém finge para sempre, Zezinho. Às vezes eu vejo algumas situações, e os 40 anos de vida aí a gente vai tendo alguma certa experiência. E aí eu vejo algumas situações, eu só olho para ali e eu falo, calma que uma hora vai aparecer. Porque ninguém finge para sempre. E aí a gente vem e põe aquela capa de crente, põe aquela capa, vira a máscara. Eu lembro de uma vez que meu pai pregou uma palavra que me marcou muito, parece que os crentes carregam, sabe aquelas, são várias caras. Aí você tem a cara da igreja, aí você chega na igreja, você vira e põe, essa é a cara da igreja. Aí você sai da igreja, agora é a cara do trabalho. Aí você sai do trabalho, não, agora é a cara de ficar dentro de casa, você vira. E de repente nós então entramos dentro das nossas casas e começamos a ser aquilo que nós não somos aqui dentro. Então lá dentro, em vez de nós cedermos, nós cedemos direito, em vez de nós procurarmos o bem da pessoa amada, não fazendo tudo para o nosso próprio interesse, mas olhando o interesse da outra pessoa, o que nós fazemos? Nós queremos o nosso interesse. E as brigas começam, as confusões começam, as discussões começam, porque aí o marido quer o direito dele, o filho quer o direito dele, e a mulher quer o direito dele. E a Bíblia diz que a casa dividida, ela não prospera. E parecemos então, e criamos, parece que é um cabo de guerra, um puxando para um lado, outro puxando para o outro puxando para o outro, e não tem como a coisa prosperar e a coisa dar certo. Porque cada um está buscando o seu próprio interesse. Então o que nós precisamos é abrir mão dos nossos direitos, é abrir mão, é buscar o melhor da outra pessoa, não fazendo tudo, é negando-se a si mesmo. A chave de um casamento feliz é essa, é negar-se a si mesmo. Negar as suas vontades, negar o seu querer e fazer a vontade melhor para o projeto de Deus, que agora não é só mais você, é você e ela. E de repente nós entramos num conflito dentro das nossas casas. Nós entramos num conflito dentro dos nossos relacionamentos. Porque nós não entendemos e cada um quer buscar o seu próprio interesse. E é ou não é o que nós vemos hoje? Então de repente os pais são algo aqui dentro, mas chega lá fora são algo totalmente diferente. E querem que o projeto de Deus, os seus filhos, aconteçam e dê tudo certo. Então de repente nós temos e nós queremos, então o filho aprende algo, sobe ali para a salinha, Deus abençoe as professorazinhas lá na sala da escola dominical, precisamos de mais professoras, se você quiser envolver no departamento infantil, Núbia, vamos lá, reage, também está sumido, bora, professores também. Gostei da hashtag que criaram, professores, a favor de professores também no Ministério Infantil. Eu acho isso legal. E de repente, então, o teu filho vem nessa criação e ele começa a aprender as coisas aqui dentro e ele começa a ver que de repente o papai lá em casa é diferente do papai dentro da igreja. E aquilo que eu te falei é uma realidade. Os nossos filhos, eles vão aprender com o que a gente faz, não com o que a gente fala. Não adianta você pensar que é o que você fala, que é o que você coisa, que o teu filho vai aprender. Não é. O teu filho vai aprender em cima do que você faz. Então nós, em vez de sermos o que nós somos aqui da igreja, lá na nossa casa, nós somos totalmente diferentes. E aí o que acontece? Começa a criar uma confusão na cabeça dos adolescentes. E hoje nós temos um grupo de adolescentes, às vezes revoltados. Por quê?
porque eles não entendem, eles não compreendem a diferença. Por que o papai aqui é assim e por que o papai lá é de outro jeito? E nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender que a chave para um casamento feliz, qual é? Sermos crentes. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. E então nós temos aquele sentimento então que eu vejo às vezes nas pessoas, parece que a pessoa cansa de fingir. Parece que ela cansa de fingir, e quando ela está perto ali da família, ela sabe que não tem como ela fingir para sempre. Ela tira então aquela capa, ela tira aquela máscara, ela tira aquela coisa de aparência de quem ela é, e ela se transforma totalmente. Conta-se a história de uma criança, eu não sei se isso é verdade ou não, mas diz que uma criança chegou para o pai depois de um culto e disse: pai, vamos morar aqui na igreja? O pai disse: mas por que, filho? Não dá para a gente morar aqui na igreja. Não, pai, aqui na igreja o senhor é tão carinhoso, o senhor é tão legal. O senhor até me abraça. Mas de repente nós entramos então nesse dia a dia e nós nos transformamos fora de casa. E o que eu quero te desafiar, nesse mês da família é: seja o que você é aqui na igreja, nas suas casas. Seja o crente que você tem sido aqui dentro, nas suas casas. Seja um crente verdadeiro. Seja um crente verdadeiro, para que a sua família possa realizar o projeto que Deus tem para cada um deles. Haja da mesma forma, perdoa, anda a uma milha extra. E às vezes eu vejo que nós temos um nível de tolerância muito maior para perdoar as pessoas aqui na igreja do que nós perdoamos os nossos familiares. E nós temos que entender que Deus confiou a nós o seu projeto. Deus confiou a nós um projeto muito bonito. Nós temos que entender isso. E nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar desse projeto. Nós precisamos cuidar do futuro, porque deixa eu te dizer uma coisa, mano. O que vai depender, o futuro dos teus filhos, o futuro do teu casamento, o futuro do teu ministério, tudo isso depende. Quando isso dá errado, nós pagamos um preço tão alto, porque nós deixamos de realizar o plano e o projeto de Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos pais nós temos aqui na casa? Levanta as mãos. Pais. Deixa eu te perguntar uma coisa, mano. A menina está crescendo. Iris e a esposa, Cris. Filha está crescendo, não está? Tu vai entregar ela para qualquer um? Não. Você não vai entregar ela para qualquer um. Você vai olhar bem antes de confiar nele. E mesmo depois de entregar, você ainda vai ficar sobre aviso, não vai? Não é verdade? Não é assim que os pais funcionam? Não é assim que as mães funcionam? Não é verdade? E nós não entregamos os nossos filhos para qualquer um. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Sei que está do lado da tua esposa, olha para ela agora, do lado do teu marido, olha para ele. Jesus te confiou a filha dele. Jesus te confiou o filho dele. Jesus te confiou o filho dele para que você cuidasse desse projeto chamado sua esposa e seu esposo. Deus confiou em ti, cara, a Iris. E você precisa cuidar, porque ela é filha de Deus, preciosa a ponto de Jesus vir à terra e Deus enviar Jesus para morrer por amor a ela e por amor a você. E Jesus pega e confia isso a você, a filha dele, pelo qual ele morreu na cruz, e diz: Cristo, eu vou confiar em ti que tu vai cuidar dela. Cara, nós temos que entender essa responsabilidade. Nós temos que entender a seriedade de um casamento. Casamento não é simplesmente uma brincadeira, é uma confiança que Deus deposita em nós do futuro da outra pessoa. É algo que nós precisamos entender, que quando um filho nasce, não é um filho, é um profeta, é um homem de Deus, é uma pessoa, é um projeto de Deus. E nós precisamos entender isso, Bruno, e quando você olhar para o teu filho, profetizar sobre ele: esse meu filho é um projeto de Deus. E eu preciso criá-lo nos caminhos do Senhor, eu preciso criá-lo aqui, eu preciso criar na casa do Senhor, eu preciso que ele desenvolva o projeto que Deus tem para a vida dele.
Porque eu posso destruir o projeto de Deus, eu posso acabar, eu posso atrasar, eu posso causar traumas. Esses dias eu fiquei tão irritado que até hoje eu não falei com essa pessoa, porque ela fez algo, e quando ela fez aquilo, cara, aquilo me subiu uma ira, porque eu pensei, ele não está pensando que ele vai causar um trauma eterno na vida da família dele. Será que a pessoa não está pensando que o resto da vida aquela criança vai carregar esse trauma? E nós temos que entender que Deus tem confiado a nós, as nossas esposas, os nossos maridos. Por isso nós temos que cuidar não como uma pessoa, é um projeto de Deus. O teu marido é um projeto de Deus, cuida dele como um projeto de Deus. A tua esposa é um projeto de Deus, cuida dela como um projeto de Deus. O teu filho é um projeto de Deus, cuida dele como um projeto de Deus. Cuida dele. E entenda, e paga o preço que for preciso ser pago, e faça o que precisa ser feito para cuidar deste projeto da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Nós precisamos entender, e de repente nós atendemos no gabinete pastoral tantos adolescentes com traumas, tantos adolescentes com feridas, tantos jovens machucados, tantos adultos com vidas que não conseguem se estabilizar, porque na época que eles estiveram sendo gerados e desenvolvidos, as pessoas não entenderam que aquilo era um projeto de Deus. E como eu carrego esse temor no meu coração pessoal, porque quando eu olho para os meus filhos, eu não quero que eles carreguem, e que eles carreguem traumas, e que eles deixem de viver coisas em Deus por causa de feridas e de coisas que eu causei. Por isso tenha cuidado com as coisas que você discute na mesa da sua casa. Tenha cuidado com a forma que você fala de pastores. Eu conheço pessoas hoje que têm dificuldade de levar filhos para a igreja, porque quando chegavam nas suas reuniões familiares, começava a falar mal de pastor, falar mal de pastor, de levita, de fulano, de ciclano, e aquilo foi arraigando no coração dos filhos, e hoje eles choram para ter os filhos de volta na igreja, mas os filhos estão revoltados, porque alguém plantou uma semente. Porque alguém no meio do caminho não entendeu a maturidade e a responsabilidade que ele tinha de cima de um projeto que Deus estava desenvolvendo. Eles não entenderam que o seu filho é um terreno a qual você semeia a vida ou a morte para o resto, para ali. Você não entendeu que o teu filho é um projeto que Deus tem confiado nas tuas mãos, que a tua esposa é um projeto, que o teu casamento é um projeto, que o teu marido é um projeto. E nós vivemos a nossa vida de qualquer forma, dizendo qualquer coisa, ferindo de qualquer maneira. E os nossos filhos fazem algo de errado, já vira, não presta. A nossa esposa faz algo, você não presta. O marido faz algo, você não presta. E nós começamos a semear palavras de maldição dentro do nosso relacionamento, dentro das nossas famílias, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. A nossa casa é um projeto de Deus. Pastor, então eu vou mentir? Não, você vai profetizar. Você vai profetizar. Meu filho, tu dá trabalho, mas eu profetizo que você vai vencer. Eu sou o testemunho de uma profecia e de uma palavra lançada de um pai. Eu tinha tudo para dar errado, mas um dia meu pai acreditou em mim. E quando todo mundo não acreditava, ele dizia: um dia Tiago vai ser um homem de Deus. E toda palavra lançada, no seu devido tempo, ela dá o seu fruto. A palavra diz e nos ensina que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará, que a semente não volta vazia, que a palavra não volta vazia, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o poder das nossas palavras, nós precisamos entender o projeto que Deus tem confiado a nós, nós precisamos entender que Deus está confiando a ti um projeto único. Deus confiou em ti um projeto único. Ele confiou a ti. Sabe aí, desculpa, posso falar mesmo? Aí é um tal de deixar a vovó criar filho. Se Deus quisesse entregar para a avó, Ele tinha entregado para a avó, Ele entregou para ti. Me desculpa a sinceridade. Então cria você. Me desculpa. O projeto foi colocado nas tuas mãos, não na mão da tua avó. Porque se fosse na mão da tua avó, ele teria nascido dela. E nós temos que entender isso, que a responsabilidade é minha, é da minha esposa. Não é só da minha esposa, é minha como marido e da minha esposa como esposa.
É uma responsabilidade que Deus tem nos dado. Aí aquele negócio de pai, vai lá mulher, disciplina. Vai lá mulher, resolve isso, senão eu vou matar. Aprende a disciplinar, aprende a criar os teus filhos, aprende a fazer deles homens. Porque eles não vão aprender a ser homem com a mãe, eles vão aprender a ser homem com os pais. É isso que nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos entender. Há um projeto de Deus. E Satanás tem entrado de uma forma, Satanás tem entrado de uma forma tão confusa, tão bagunçada, tão difícil. E quando nós vemos a coisa está tão bagunçada, a coisa está tão deturpada, está tão longe do original, que nós temos que ter cuidado com a forma que a gente fala na igreja, porque senão vai ofender. Eu estou falando para você o que está na palavra. Quer obedecer o manual? Obedece. Não quer obedecer? Não obedece, vamos ver o resultado daqui a uns anos. Vamos ver o resultado. Porque uma coisa eu te garanto, o que você semear, certamente então vamos cuidar desse projeto de Deus. Vamos cuidar do que Deus tem para nós. Vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos casamentos, das nossas vidas. Pastor, mas eu não tive um pai. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está aqui para ser o teu pai. Deus está aqui para curar as tuas feridas, para sarar as tuas feridas e para te ensinar. Para te ensinar a ser um pai, para te ensinar a ser uma mãe, para te ensinar a ser um amigo dos teus filhos. Nós vamos tratar de tudo isso durante esse processo. Mas quando eu entendi isso, Bruno, quando isso caiu no meu entendimento, eu entendi que eu não preciso ser somente um provedor, mas eu preciso ser um amigo dos meus filhos. Mas sabe o que a gente faz também? A gente pega e faz o seguinte: os meninos vão para a casa dos nossos amigos. Aí quando tem festa de criança, nós chamamos quem? Os nossos amigos. Nós não chamamos os amigos das crianças. E nós começamos a trazer as crianças para viver na nossa realidade. E nós não damos atenção e nós não saímos do nosso mundo para entrar no mundo dos nossos filhos. E hoje tem algo tão terrível chamado celular, que é uma maravilha para um pai, porque ele te dá um sossego. Estou sendo sincero. É uma tranquilidade quando você dá um celular para a criança. A paz é uma paz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Um dia, você vai querer sentar com essa criança e ela vai estar ocupada com o seu celular. Um dia, você vai querer correr atrás do tempo perdido e ela vai estar ocupada fazendo aquilo que você ensinou quando ela era criança. Ela só está cumprindo e fazendo aquilo que ela aprendeu a fazer. E às vezes eu presto atenção quando eu saio. E quando a gente sai com algumas pessoas, e a gente tem aquele princípio de não... Uma das coisas que nós estabelecemos lá em casa é que não se pode celular na mesa. Foi uma coisa muito difícil no começo, mas nós aprendemos esse princípio. Então na mesa lá em casa é proibido o celular. Tenho tentado implementar isso até aqui na igreja, quando a gente senta com os obreiros para almoçar, é proibido o celular. Quem pegar no celular paga a coca ou paga a sobremesa no final. Mas de repente nós começamos a ver, e eu presto atenção, vocês devem ver muito isso lá. Senta uma família numa mesa, e cada um pega o seu celular e começa a olhar e bisbilhotar a vida de outras pessoas que não estão ali. E elas perdem a oportunidade de viver com as pessoas que estão ali. E nós estamos tão preocupados com a vida do fulano ou do ciclano. E deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, que eu sei que pode chocar a sua vida, pode ser um choque, mas deixa eu te dizer uma coisa: a vida daquela pessoa não é igual ela está postando. A vida dela não é perfeita daquele jeito. Porque a maioria das fotos que eu tiro sorrindo, que eu sou obrigado a tirar, eu nem queria tirar elas. Estou sendo sincero. Aí a pessoa olha, nossa, que família feliz. Então eu lá, ô saco.
A vida não é aquilo. Aí nós olhamos para a nossa família, está todo mundo de cara feia, mas todo mundo depois daquela foto ficou de cara feia. E nós começamos a jogar uma carga em cima de nós, tão pesada que às vezes nem nós conseguimos carregar, porque a carga é tão pesada e nós temos que viver aquela vida fantástica do mundo lá do Facebook, do Instagram. E a vida não é assim, a vida é cheia de lutas e dificuldades. A vida é cheia de problemas. Tem dia que você está cansado, tem dia que as lutas são grandes, tem dia que os problemas são grandes, mas deixa eu te dizer uma coisa, não desanima, porque há um projeto de Deus sobre a tua vida. Há um projeto de Deus sobre a tua família, há um projeto de Deus sobre os teus filhos, há um projeto de Deus. Há um projeto de Deus. Sobre você, sobre a tua família, sobre a tua herança. Eu não estou dizendo aqui, e presta muita atenção no que eu vou te dizer, eu não estou dizendo aqui que tua avó, tua mãe ou teu pai não pode ajudar na criação dos teus filhos. Eu voltei para o Brasil para isso, para que os meus filhos pudessem ter contato com os meus pais, porque eu não tive contato com os meus avós e eu sei o tanto que isso é ruim. Não estou dizendo isso aqui. O que eu estou dizendo é que a responsabilidade é sua e da sua esposa. É isso que eu estou dizendo. Deus confiou a você a responsabilidade de um projeto chamado família. E eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado, porque eu tenho a minha. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Mas juntos, trazendo Jesus para a nossa realidade, trazendo Jesus para dentro das nossas casas, vivendo e sendo aquilo que Jesus nos chamou para ser, verdadeiros crentes. Amando, perdoando e deixando que os frutos do Espírito resplandeçam dentro de nós. Deixando que a alegria do Espírito viva dentro de nós, deixando que o fruto do Espírito resplandeça dentro de nós, deixando que eu e você possamos ser verdadeiramente crentes dentro das nossas casas. Crentes. Porque o seu filho vai aprender com as suas próprias atitudes. Nós vamos falar sobre isso ainda numa outra oportunidade durante esse mês. Mas Deus tem tanto para nos ensinar e tanto para falar. E que Deus nos ajude nesse projeto. E deixa eu te dizer uma coisa. Não é tarde para correr atrás do prejuízo. Se você precisa acertar alguma coisa, se você precisa correr atrás de alguma coisa, não tem problema. Corra, que ainda dá tempo. Corra atrás dos teus filhos. Seja o pai, seja a mãe que você não foi. E juntos hoje nós queremos tomar a ceia do Senhor. Chama lá para mim as crianças. Chama lá, Jonathan, as crianças para mim lá em cima, por favor. Porque nós vamos tomar a ceia com os nossos filhos, com as nossas famílias hoje, de uma forma diferente. Porque é um projeto de Deus. Deus confiou na tua mão um projeto, Danilo. Como é bonito pensar nisso. Como é bonito pensar que eu posso escrever uma história. Eu posso marcar uma história, marcar uma vida, mudar um destino. E às vezes lá em casa, quando nós entramos no meio de lutas e problemas dificuldades às vezes, eu sempre digo para a Aline, amor, calma, que não é fácil criar um profeta, não é fácil criar uma mulher de Deus. Há um projeto de Deus. Há um projeto de Deus sobre a vida da minha família. E eu quero viver esse projeto de Deus. Há um projeto de Deus em cima dos meus filhos. Há um projeto
de Deus em cima do meu casamento, em cima da minha vida, em cima da minha família. E que se todos nós entendermos isso e voltarmos para a nossa casa hoje diferente, se todo mundo que está na sua casa hoje assistindo entendesse isso, e entendesse que a sua casa é um trono de adoração ao Senhor, que a sua casa é um lugar de louvor ao Senhor, que a tua casa é um lugar de adoração ao Senhor, que a tua casa é um trono de adoração a Deus, que você tem que ser lá o que você é aqui, e que você tem que ser o mesmo crente que você é aqui lá. Você tem que amar da mesma forma, perdoar da mesma forma. Ah, pastor, mas você não sabe a mulher que eu tenho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Se você não pode amá-la como mulher, ama como inimigo. Porque a Bíblia diz, amai os que vos perseguem. Não, Zezinho. Ah, pastor, não dá para amar minha esposa, não dá para amar meu marido, porque você não sabe com quem eu estou vivendo. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Se não amar como esposa, ama como inimigo. Porque até os inimigos a Bíblia te ensinou a amar. Então é melhor amar como esposa, dá menos trabalho. Dá menos trabalho. Mas que possamos ser os verdadeiros crentes que Deus tem nos criado para ser. É Cristo em nós a esperança da glória. Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia comigo de pé. 1 Crônicas, desculpa. Sabe o que eu vejo muito acontecer? Socorro. É nós tentarmos passar os nossos traumas para os nossos filhos. Como nós temos que lutar por causa disso. Como nós temos que ter cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos. Aí a pessoa teve um casamento ruim, ou teve um trauma na vida, teve uma situação complicada, e ela vira para o filho, nunca casa. E o filho vai deixar de viver o projeto dele, por causa de um trauma que o pai conviveu, porque o pai não soube calar a boca, e criar o filho como um projeto de Deus. Vamos ser o projeto que Deus tem para nós, em nome de Jesus. 1 Crônicas 13:14 diz assim: a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa e a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Traga Deus para dentro da tua casa, para que Ele possa abençoar tudo o que você tem. Tudo. Tudo. E há coisas mais importantes do que o dinheiro. Existe tempo, atenção, e existem coisas mais importantes do que o dinheiro. Deus na sua casa. Deus na sua casa. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. E ainda, quando ele for velho, ele não se desviará dos caminhos do Senhor. Um dia, eu estava deitado numa praia. Estava em Israel, deitado numa praia. Tinha tomado algumas, fumado um beck lá e estava viajando em Israel. Imagina que espetáculo. E no meio daquilo eu olhei as estrelas do céu e eu lembrei da minha professora de escola bíblica dominical que me contou a história de Abraão. Assim como são as estrelas do céu, assim farei da tua descendência, Abraão. E eu comecei a lembrar daquilo, e eu lembrei das palavras que Deus tinha ouvido, plantado. E eu lembrei da casa do meu pai.
E eu lembrei das sementes que Deus tinha plantado no meu coração. 3 dias depois eu entrei dentro de um avião e voltei para casa, para acertar e para ficar dentro da minha casa. Porque a semente, no seu devido tempo, ela dá o seu fruto. E em todo o processo que eu passei, eu nunca deixei de levar os meus filhos à igreja, porque ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar. Entenda, há um projeto de Deus nas tuas mãos. Cuida dele, traga Deus para dentro da tua casa. Começa a fazer cultos familiares, começa a fazer reunião, começa a levantar altares de adoração na tua casa. Começa a ter cuidado com as músicas que você escuta na tua casa. Começa a escutar louvores, começa a escutar músicas de adoração. Começa a levantar na sua casa um altar de adoração ao Senhor. Traga Deus para a sua casa. Traga Deus para a sua casa. E aí sim, serás abençoado em tudo o que fizerdes. Você e a sua família, em nome de Jesus. Amém?